pessoal, estamos aqui mais uma vez, terceiro episódio do Ritmocast. Grande prazer estar transmitindo para vocês grandes informações, sempre no intuito de prevenir doenças cardiovasculares. E hoje a gente vai falar um pouco sobre hipertensão, sua implicação, né? O que pode trazer de danos à saúde da população em geral. É um grande prazer estar do lado do meu amigo, grande amigo, Dr. Pedro Patriota, cardiologista e cardiografista. E já aproveitando para ele poder explanar um pouco, definir a hipertensão e o impacto que pode trazer uma hipertensão não diagnosticada ou não controlada adequadamente. Danilo, prazer é meu estar aqui, estreando aqui a gente no Ritmocast. Já foram colegas aí como Dr. Maciel, Dr. Tibério, Dr. Samuel. Bom, hipertensão é uma doença extremamente comum na população, né? Mais comum, inclusive, do que a própria população imagina, né? Hoje em dia a gente tem muitas pessoas que não imaginam que são hipertensas. Esse número pode, inclusive, chegar a cerca de 30%. E é uma doença que é fácil de ser diagnosticada, porque a definição dela, como você me pediu, nada mais é do que uma pressão persistentemente elevada. E o diagnóstico a gente vai falar sobre isso, mas é uma pressão arterial persistentemente elevada. E o risco da hipertensão é que ela é um fator que leva a doenças graves como AVC, né, que a gente chama de derrame, né, infarto agudo do miocárdio, infarto do coração e diversas outras doenças graves que podem levar inclusive à morte. Bom, Pedro, muito obrigado pela explanação e como você falou, a hipertensão ela é uma doença e é um fator de risco importante para desfechos cardiovasculares. Então, eu sempre costumo dizer para os pacientes que a gente trabalha para prevenir um desfecho lá na frente. Então, uma hipertensão não controlada, não diagnosticada, uma má adesão, a gente tem que passar bem essa informação, porque uma má adesão pode deixar um paciente com uma complicação grave, um AVC, um desfecho renal, uma insuficiência renal dialítica. E a gente trabalha para isso, para tentar prevenir essas alterações que chamam de lesões de órgão-alvo, desses órgãos mais nobres, cérebro, coração, rim e insuficiências, né, vasculares. Exatamente. Periféricas. Como medida assim, preventiva, principalmente os pacientes perguntam muito no consultório se, uma vez diagnosticado, eles podem ficar sem medicação e se existe alguma medida, a não ser com remédio, se possa contribuir para uma redução importante dos níveis de pressão arterial, se existe também algum estágio, que estágio é que eu estou, por que eu conheço vários hipertensos, doutor, e por que um toma um remédio, 2 remédios, 3 remédios? Bom, a hipertensão é uma doença relativamente fácil de tratar e também relativamente fácil de diagnosticar, né? Eu quero, inclusive, que você me ajude nisso, né? Nessa desmistificação de como é o diagnóstico da hipertensão. Mas, basicamente, na suspeita de hipertensão, um dos tratamentos que a gente precisa expor ao paciente é a redução do consumo de sal, né? Eu sei que isso não é um tratamento com remédio, mas é um dos fatores que mais contribuem para que a gente consiga reduzir a pressão arterial. E aí esse sal tem que ser reduzido naquele sal que a gente tempera a comida no dia a dia. Sal, né? De cozinha, né? O sal de cozinha, exatamente. O sal também que a gente utiliza que é já embutido em algumas comidas que são, né, extremamente ricas em sal. A gente podia citar aqui os embutidos, né? Linguiça, salsicha, alimentos industrializados que tem muito sódio. Afinal, o sal é um excelente... E acaba sendo a maior fonte de carga de sódio que a gente recebe. Exatamente. Né? Então, a maioria dos alimentos são ultraprocessados, industrializados, então tem até uma taxa que dizem que está em diretriz que 80% da nossa carga de sódio que a gente consome vem de produtos industrializados, 20% só daquele sal de cozinha, porque com a informação, às vezes o cozinheiro ali de casa, né? A dona de casa, ela tem já alguém hipertenso em casa, que é uma doença muito prevalente, já se policia
em relação à quantidade do sal que coloca na Exatamente. comida. Mas uma coisa que eu tenho percebido de grande importância por parte do governo, esses produtos industrializados, você pode perceber hoje em dia em mercados, que ele já vem lá no rótulo com alto teor, Selinho, né? alto teor de açúcar, alto teor de gordura saturada. Então, eu achei muito importante, que é uma informação que você tem na sua frente para alertar o paciente de imediato. Existe uma taxa de sal que é recomendável a gente não ultrapassar para não ter um efeito direto, um impacto maior na pressão, seja no paciente que não é normotenso, mas que já tem hipertensão também. Então, isso serve não só para o hipertenso, mas para o normotenso também, que você não deve ultrapassar 5 gramas de sal de cozinha Exato. o dia, o que dá mais ou menos uma carga de 2 gramas de sódio. Isso é uma colherinha de chá, né? De chá. O que eu oriento, a forma com que... Porque eu acho difícil a gente lê muito isso, 5 gramas tudo, mas, bom, eu, pelo menos na minha casa, não ando medindo a quantidade de sal, pesando, né? Então, o que eu já fiz e oriento muito meus pacientes pega uma tampinha daquela de caneta, né? Uma caneta Bic qualquer. Aquilo ali tem a quantidade diária de sal que você, assim, deve ingerir no dia, basicamente. Pega 7 daquelas, se você vai comer 7 dias em casa, né? Pega aquilo ali e enche num potinho ali de plástico, por exemplo, 7, né? Aquela é a sua quantidade de sal. E aí, se tiverem mais pessoas na família, você coloca as da família também, e aquela é a sua quantidade semanal de sal. Você vai utilizando aquilo para, né, nos alimentos. Se aquilo acabar antes de 7 dias, você está usando sal demais, né? Se sobrar, melhor. É o que eu geralmente recomendo, né? Porque fica muito difícil você saber o que são esses 5 gramas, né? É claro que existem alimentos que são mais ricos em sal do que o que você vai pôr especificamente, né? Como eu disse a você, salsicha, linguiça, isso aí é recomendável que você ingira muito pouco, né? Quase nada, se tiver o diagnóstico de hipertensão. Mas assim, falando em diagnóstico de hipertensão, como é que a gente diagnostica hipertensão, Dani? De certa forma, é simples, porque o médico do posto de saúde que tem acesso a uma população serviço de baixa complexidade, que está mais diante de uma população que está mais suscetível às vezes uma falta de informação, próprio ouvir, uma educação, indo no posto de saúde, que toda a população em geral tem acesso, né, com as unidades básicas. Então, a gente no consultório diagnostica hipertensão, pelo menos em 2 visitas de consultório, quando a pressão está maior do que 140, maior ou igual a 140 por 90. Então, essa é a pressão de consultório. E quando possível, às vezes não é possível, a gente lança a mão do mapa, que é a medida ambulatorial da pressão arterial, que é um exame feito que dá uma média pressórica, você determina aquela média pressórica do paciente na vigília, no seu dia a dia, durante o sono, né, que deve haver uma queda da pressão arterial durante o sono, é um fator que tem implicação prognóstica também. Tem a automedida da pressão arterial, que é muito difundida nos postos de saúde, a gente recebe com as medições, a gente pode fazer uma média a partir dali. Mas existe algo que é melhor do que tudo isso? Assim, o que é melhor? É medir sozinho em casa? É a medida do seu cardiologista? Existe algo que ou é o mapa? O que é que você recomenda como o melhor parâmetro para você dizer que alguém é ou não hipertenso? Eu acho que, assim, é o conjunto de fatores, porque você deve saber reconhecer também o perfil do paciente. Você não adianta querer que o paciente de uma área mais afastada, uma zona rural, às vezes é um paciente mais idoso, ir para fazer um mapa, né, que acaba sendo um exame mais apurado para você dar uma média pressórica com maior objetividade, né, porque às vezes dentro do consultório você pode confundir. Existe o efeito do jaleco branco, né? Às vezes a pressão só é alta no consultório. Exato, é uma pergunta frequente isso aí, né? Exatamente. Doutor, minha pressão só é alta em consultório, mas quando eu chego em casa, a pressão é normal. Eu devo tomar remédio e aí, sim ou não? Isso aí é uma pergunta que me fazem. A gente nunca orienta a automedicação, né? Então, o que é que acontece? Uma vez o paciente diagnosticado com hipertensão, o médico, seja ele de baixa, alta ou média complexidade do serviço de saúde,
ele está habilitado para lhe deixar um tratamento hipertensivo, antihipertensivo, né, adequado. Você não deve se automedicar, eu estou achando que minha pressão está alta, eu vou tomar aqui porque senti uma dor de cabeça. Então a gente geralmente não recomenda isso pelos efeitos colaterais, às vezes achar que a pressão está alta porque está sentindo alguma coisa e na verdade está baixa, às vezes o paciente acaba indo para a emergência com hipertensão. Então isso a gente não recomenda. Então uma vez diagnosticado, seguir o que seu médico recomenda em termos de medidas farmacológicas, remédios que são prescritos, e é muito difícil a gente conseguir uma adesão terapêutica, né? E medidas não farmacológicas também, que tem um impacto tão quanto a medida farmacológica. Não adianta a gente querer passar o remédio e não orientar o paciente numa consulta, que ele deve praticar atividade física, ele deve diminuir a ingestão de sódio, de sal, o consumo de álcool, o estresse emocional, e a questão do sono também impacta muito, né, no cotidiano da hipertensão. Enfim, então isso é importante. Eu costumo até abrir no computador, porque nossa diretriz ela tem uma página que eu acho bem interessante para ele ver o impacto que isso pode causar. Cada fator desse, atividade física, uma dieta mais rica em fibra, pobre em gordura saturada, rica em potássio, né, que isso tem evidência de realmente diminuir um pouco mais a pressão. Tem uma tabela que diz, a grosso modo, levando em consideração, pode reduzir de 4 a 7 milímetros de mercúrio na pressão sistólica, de 2 a 5 milímetros de mercúrio na pressão diastólica. E quando você junta todas essas medidas, você tem um impacto ainda maior e pode até reduzir a quantidade de medicações de um paciente já que não seja aderente. E fora os outros benefícios, né? Que o paciente vai se sentir melhor, às vezes tem menos custo com medicações. Isso geralmente eu acho que a gente consegue fazer, né, no hipertenso, aquele hipertenso mais leve, né, o grau 1. Claro que isso funciona para todos os hipertensos, mas é claro que existem os hipertensos que vão necessitar de remédio. E em relação ao diagnóstico, lá na Ritmo-Cor, pelo menos, eu sei que existe essa realidade, o mapa não é um exame, né, tão difundido assim, infelizmente, principalmente na atenção básica. Atenção básica, quando a gente tá falando posto de saúde, né, o PSF. O mapa não é um exame tão disponível, mas na Ritmo-Cor é o exame que a gente mais utiliza para o diagnóstico de hipertensão hoje, né, Dani? Que é o padrão ouro, né, o exame que fecha o diagnóstico se você tem ou não a doença hipertensão, porque a pressão arterial, até um colega enviou uma pergunta no Instagram sobre a variabilidade da pressão. Ora minha pressão tá 15, ora tá 12, ora tá 11/7, ora tá 11/6. Então essa variação da pressão, o que é isso? Essa variação da pressão, eu sou ou não hipertenso? Essa é uma resposta que o mapa dá muito bem, né, Dani? Como ele faz várias aferições nas 24 horas, acordado, dormindo, então a gente tem uma média bem precisa da pressão. E essas oscilações, elas vão ser importantes quando mais que 50% do tempo você está com a pressão, o paciente está com a pressão acima do que é preconizado no mapa, que é 130/80, que a gente chama de carga pressórica. Sim. Então isso é importante. Assim, as pessoas acham, uma vez, minha pressão tem que estar todo dia 12/8 ou 3/8, então tem pacientes que se preocupam muito, doutor, minha pressão está oscilando, chegou a 14/9, 15/9, e a gente explica que o coração, ele é um órgão que ele tem um automatismo próprio, mas sofre muita influência do meio externo. Sim. Ansiedade, às vezes um momento de dor, de maior apreensão no trabalho, uma carga de estresse, vai fazer sua pressão oscilar. Então ela vai subir, no mapa a gente vê isso, né, no gráficozinho lá, que ela sobe, mas o paciente hipertenso controlado, rapidamente ela tem o descenso, ela vai diminuir. Sim. E isso não vai alterar a média. Então, às vezes, você querer tomar um remédio porque teve um pico pressórico por uma ansiedade, o que a gente chama de pseudocrise hipertensiva, não é prudente, né? Voltando àquela questão da automedicação. Então, sempre seguir a orientação do seu médico e se realmente tiver acesso ao mapa, para poder fazer o diagnóstico bem mais preciso dessas oscilações, explicar ao paciente que sua pressão vai oscilar e isso não vai impactar lá na frente numa lesão no coração, no rim, no cérebro, né? Que isso é de extrema importância. Existe também uma pergunta que foi muito feita no Instagram, se eu afiro minha pressão, né? Vou medir minha pressão e tá lá, 15/9. Eu devo já tomar o remédio, devo tomar um remédio de alguém para que ela baixe? O que é que você tem a
dizer aí sobre Isso, essa pressão isolada do dia, que preocupa muito. Exatamente. E níveis pressóricos no dia a dia, fora de consultório, né, eles não devem ser considerados por si só para dar o diagnóstico de hipertensão, né? Porque tem o risco de você ter o efeito do jaleco branco, ser mais pela ansiedade, e você ficar, o paciente querer ser medicado, ou o médico ficar, deu 17/9, eu já sou hipertenso, Exato. fica preocupado. Então isso realmente não é recomendado. Então, vai no postinho, vai no serviço de saúde, e o diagnóstico e o tratamento adequado sempre tem que passar pelo médico, até porque medicação nenhuma é inócua. Existem efeitos colaterais importantes, a depender do perfil do paciente, do que, né, a gente detecta em consulta. Existem vários tipos de antihipertensivo com efeitos diferentes e com efeitos colaterais potencialmente graves. Eu costumo dizer que todo remédio tem um lado veneno, né? Principalmente se ele for mal indicado, ele tem o lado veneno, ele vai fazer, na verdade, se ele for mal indicado, só o mal. O bem que você precisa com o remédio é se ele for um remédio bem indicado, e mesmo assim, a vigilância tem que ser feita. Então, o paciente hipertenso, lá na Ritmocor, a gente sempre faz um acompanhamento, né? Ou com MAPA, ou com MRPA, né? MRPA é um exame também parecido com MAPA, só para esclarecer, em que o paciente leva também um aparelho para casa. A gente tem esse aparelho disponível na Ritmocor. Essas aferições, essas medidas são feitas de manhã e à noite, né? Durante alguns dias, esse paciente devolve o aparelho e a gente faz um estudo, né, da média da pressão arterial durante todos aqueles dias, e outros parâmetros também, como reação de alarme, né, cargas pressóricas. E a gente leva em conta tudo isso para saber se o paciente é hipertenso ou não, ou até aqueles que estão fazendo uso já de medicação, né, se devem manter esse tratamento dessa forma, ou terão algum acréscimo de dose, acréscimo de remédio, redução também, né? Terapêutico, é uma felicidade, né, quando a gente consegue reduzir dose de remédio. Exato. A gente trabalha muito para isso, a gente quer isso, né? E Pedro, existe também uma porcentagem de pacientes que chegam no consultório com a pressão normal, mas quando você vai ver, fez um eletro ali numa consulta de rotina, você vê que já tem uma sobrecarga, que aquela pressão é normal, o paciente já tem um histórico familiar, e pai e mãe são hipertensos, então tem um risco maior de desenvolver hipertensão ao longo do tempo, e já chega com o eletro, tá com a pressão 12, 13,8 no consultório, né? Menor que 14/9. E você já detecta ali uma sobrecarga arterial esquerda no eletro. Sim. Então, detalhes que podem fazer a diferença. E como existe a hipertensão com o efeito do jaleco branco, ou só o efeito do jaleco branco, existe também a hipertensão mascarada, né? Que justamente entra nesse caso que a gente inconscientemente, a gente até brinca que é a hipertensão que quer enganar o médico. Exato, exatamente. Né? Essa é a hipertensão mais difícil de ser diagnosticada, né? Porque é aquele paciente que, em contato com o médico, melhora a pressão arterial. Então, no dia a dia, ele vai ter uma média de pressão acima de 14/9, vai ter lá 15/10, né? 14/9, 16/10, mas ao chegar no consultório médico, a pressão dele melhora. Ele relaxa tanto que a pressão dele melhora. Aconteceu com minha mãe, inclusive, né? Minha mãe tem uma história familiar de hipertensão e etc, né? Nunca apresentou hipertensão em consultório, e o colega, na época, né, que foi diagnosticado, não foi por mim, viu uma alteração no eletrocardiograma. Às vezes até os pacientes perguntam, né? Doutor, vou fazer o eletro, mas tem nada a ver com a pressão. Mas existem exames em que a gente consegue detectar lesões que a hipertensão causa, né? E aí, a partir disso, ele solicitou o MAPA e foi diagnosticado que minha mãe era hipertensa, mesmo com pressão normal em consultório. Então, a pressão normal em consultório não quer dizer que você não seja hipertenso, né? E existe o que você falou, a hipertensão mascarada, que é difícil, e às vezes ela só demonstra quando já tem alguma lesão cardíaca. Falar em lesão, né, cardíaca, outras lesões, de que forma, Daniel, a gente na hipertensão vê que essa hipertensão já está maltratando o coração, digamos assim, né? Já está causando lesões cardíacas, como a gente chama, né? Para entrar na resposta propriamente dita da sua pergunta, eu vou pegar aqui esse coração para exemplificar. Eu costumo falar isso para os pacientes também. O coração, ele é como se fosse um carro. Ele tem a parte elétrica, né, que nosso arritmologista, Dr. Tibério, cuida muito bem, e a parte mecânica, né? Então, uma tem que estar em congruência com a outra. Parte elétrica
manda o estímulo elétrico para o coração fazer o ciclo cardíaco, né, de sístole, de contração e relaxamento para fazer o bombeamento de sangue. Então, quando você tem hipertensão, que pode sobrecarregar o coração, você tem a pressão alta, tem um cano que sai, que é a aorta, que sai do ventrículo esquerdo. Esse cano vermelho aí. Exatamente. E a pressão está alta dentro dele. Então, o coração ele tem que fazer mais força para contrair, conseguir ejetar o sangue. Então, é como se ele estivesse malhando. Sim. Se ele estiver malhando... É um coração numa academia, né? Exatamente. Quando a gente vai para a academia, que vai lá malhar, o músculo hipertrofia. Então, aqui no miocárdio, no músculo cardíaco, não é diferente. Ele vai hipertrofiando. E o eletro já nos dá alguns sinais, né, que são de forma mais acurada, a gente consegue ver no ecocardiograma, que é um exame indolor, paciente facilmente a gente consegue detectar algumas alterações até precoces para impedir uma insuficiência cardíaca lá na frente. A insuficiência cardíaca é o coração fraco, coração, né? Não consegue fraco, porque ele começa a hipertrofiar. Quando o motor do carro falhou, né? Ele começa a hipertrofiar, só que chega um momento que ele fadiga, ele não vai conseguir hipertrofiar. Porque todo mundo deve estar assistindo assim, deve ser, bom, eu vou pra academia, eu quero músculo, né? Quero ficar forte. Então a lógica pro coração seria bom também ter um coração musculoso e forte. É bom ter um coração musculoso, Não é bom ter um coração musculoso, porque quando você tem isso, alguma coisa está sobrecarregando no coração. E o que é que acontece? Até, assim, às vezes a gente se depara com pacientes atletas, maratonistas, né, que bem condicionados, que eles acabam dilatando, mas de uma forma fisiológica, de uma forma normal. Sim. E não de uma confunde forma... muito com hipertensão. Confunde muito. Né? Às vezes a gente tem até que mandar o paciente ser recondicionado, parar de fazer atividade física por um período para avaliar. Perfeito. Mas hoje em dia, com o advento de métodos diagnósticos mais acurados, a gente consegue determinar bem se aquela sobrecarga, aquela hipertrofia que tem no coração, ela é fisiológica ou patológica, se está advindo de uma pressão não diagnosticada ou mal controlada. Doutor Dani, vamos partindo aqui para o final da nossa conversa. Eu pedi para alguns seguidores enviarem algumas perguntas, né, sobre hipertensão, dúvidas sobre hipertensão. Eu queria que você me ajudasse em algumas delas. Tem um aqui que foi feito inicialmente: carne de porco faz mal para a pressão? Essa eu achei bem interessante. É uma pergunta bem peculiar que os pacientes perguntam muito. Aqui é carne de bode também, né? Isso, carne de carneiro. Exato. Né? Carne que Bom, alguma carne é proibida no hipertenso? Não, a rigor não. O que a gente deve ter em mente é a carga de sódio. Qualquer proteína animal, ela tem uma quantidade de sódio. E muitas pessoas sabem que a carne de porco, ela é uma das menores de teor de sódio. Menor do que a carne gordura também, bovina. Né? E exatamente, de gordura saturada, você tirando... A carne bem saborosa. Exatamente. E é rica em potássio. Então, se você tem uma carne que é rica em potássio, que a gente comentou aqui, que tem uma implicação na redução da pressão e é pobre em gordura saturada e pobre em sódio, então ela vai ter um benefício na hipertensão. O risco maior seria a questão do que chama de bicho do porco, né? Que é um parasita que às vezes uma carne mal passada de porco ele pode cair na circulação e provocar uma lesão cerebral, que é a neurocercose. Mas enfim, em termos de hipertensão, não tem uma carne predileta nem proibida, não. Né? Muito obviamente bem. Você tem outra aqui, doutor Dani, olha, eu sei quando minha pressão tá alta e eu só tomo remédio quando dói minha cabeça. Já ouviu essa? Já, muito. Então é o que a gente comentou. A gente, às vezes, o que é que acontece? Ele sentiu uma dor de cabeça e a pressão subiu porque ele sentiu a dor. É uma pseudocrise hipertensiva. Sim. Então, por isso que a gente volta àquele ponto. A automedicação não é recomendada. Se o paciente ele acha que a pressão tá alta, vai numa farmácia, hoje em dia, mede, né, tem uma orientação mais adequada. Eles até recomendam, doutor, eu vim aqui porque passei numa farmácia, estava com dor de cabeça, minha pressão estava alta, né? E fui orientado a procurar um médico para a gente avaliar se tem procurar um cardiologista, né? Exatamente. E avaliar o que é essa... Exatamente. Mas assim, uma vez recomendado o remédio, usar todos os dias, independente de dor de cabeça. E né? outra, assim... Não confie em sintoma para tomar o remédio. Exatamente. Aproveitando a pergunta, eles acabam, eu vou tomar por um período e vou deixar de tomar, né? E assim, uma vez hipertenso,
a grande maioria das causas de hipertensão ela é idiopática, ela Exato. é primária, é do nosso histórico familiar. Existem algumas causas secundárias que são bem mais raras, mais né? raras, mais restritas, que tratando, às vezes o paciente deixa de ser hipertenso, mas isso é a minoria dos casos. A maioria dos pacientes que a gente diagnostica hipertensão vai manter esse remédio a princípio pro resto da vida, né? Exatamente. Porque a hipertensão, em geral, é uma doença que não tem cura. E assim, pacientes muito jovens, a obesidade encarada já como doença cardiovascular, pacientes que são submetidos à cirurgia bariátrica, que já têm comorbidades ali estabelecidas, decorrentes diretamente da obesidade, esses casos, às vezes, o paciente consegue sair do uma remédio. redução. Exatamente. É uma felicidade. E até do impacto no dia a dia, se você tem um paciente com IMC que não ainda está sobrepeso, obesidade, a cada quilo perdido, ele diminui 1 milímetro de mercúrio na sua pressão. Então, se eu perder 10 quilos, 10 milímetros de mercúrio. Sim. Olha o impacto que isso traz, o benefício que traz. Maior que muito remédio. Maior que muito remédio. Tem uma outra, Dr. Dânio, aqui. Tem que suspender a bebida alcoólica tomando remédio de pressão? Essa é... Bem interessante, porque a adesão do paciente... Essa é uma pergunta muito feita, muito né? Doutor, frequente. eu tomo remédio de pressão todos os dias, mas sábado eu vou fazer um churrasquinho, vou tomar uma cerveja. Exatamente. Eu tenho que parar de tomar o remédio porque eu vou tomar a cerveja. Responda aí, essa é uma das falar principais. assim, às vezes o paciente nem indaga, mas como é muito frequente, para a gente conseguir essa adesão, tanto à medida farmacológica e não farmacológica, eu digo, faça chuva ou faça sol, o antihipertensivo você deve tomar independente de qualquer outra coisa, né? Você deve tomar para manter sua pressão controlada. Se você vai tomar sua bebida e for beber demais, né, passar um pouquinho do ponto, vai ser um motivo a mais para sua pressão aumentar. Então, se você não está sob o efeito do remédio, acaba que... álcool eleva a pressão, né? E o churrasco que eu falei também, infelizmente. Que a gente adora. Mas, assim, independente de qualquer coisa, da bebida alcoólica, do churrasco, tomar o remédio de pressão, né? Não tem uma interação. É pior do que não tomar o remédio. Pedro, e muitos pacientes perguntam, doutor, eu já tomo várias medicações, aí mostra a lista de medicações, às vezes pacientes mais idosos que já têm uma dor crônica, vêm usando certos tipos de remédio. Assim, existe uma classe de medicamentos que podem diretamente alterar a hipertensão, favorecendo um descontrole da pressão, botando esse paciente num risco mais elevado de ter alguma complicação aguda, por exemplo. Existem medicações que aumentam a pressão, sim. Inclusive, algumas medicações que a gente tirando, o paciente deixa de ser hipertenso. É muito comum a gente diagnosticar isso em mulheres jovens tomando anticoncepcional, né? Isso aumenta a pressão arterial. Existem alguns remédios para depressão que aumentam a pressão também. Os tricíclicos. Exatamente, né? A famosa amitriptilina é muito usada. Às vezes o paciente só usa para dormir, isso aumenta a pressão arterial. O fato da gente tirar isso melhora a pressão de muitos pacientes. Existem outros também, existe uma série de medicações. Uma me impressionou muito, é muito usada para idoso, né? O ginkgo biloba aumenta a pressão arterial. O próprio álcool, né? Que não é uma medicação, mas pode aumentar a pressão arterial. Outras drogas também, cocaína, né? Aumenta a pressão arterial. E muitas outras medicações. Isso é uma análise que a gente sempre faz em consulta lá na Ritmo-Cor. Avalia as medicações que o paciente faz uso, né? E se o paciente tem uma dificuldade no controle da pressão arterial, a gente entra em contato com o médico assistente, aquele que fez uso, a prescrição, né? Daquela medicação e ver se tem uma forma de trocar, porque a hipertensão é uma das piores doenças. E complementando o uso crônico também de anti-inflamatório. Às vezes o paciente vai na farmácia, tá com aquela dor, eu sempre falo, nunca tome anti-inflamatório sem ser receitado pelo médico. Exato. Porque pode agredir seu coração, pode agredir seu rim. É uma causa muito comum da gente ver descontrole na pressão, esse uso crônico inadequado. Tome um analgésico comum, uma dipirona, um paracetamol, para controle de sua dor e não anti-inflamatório em excesso. Isso pode trazer mais um mal à saúde. Perfeito. Bom, vamos finalizar aqui. Eu queria agradecer a presença do Dr. Dânio, meu amigo, meu sócio. Estamos lá na Ritmo-Cor, né, todos os dias, de segunda a sexta atendendo. Tratamos hipertensão, diagnosticamos hipertensão com o que há de melhor e mais moderno. Queria agradecer vocês que acompanharam o Ritmocast hoje. Agradecer aqui a presença de Dr. Pedro. É nosso primeiro episódio, já o terceiro da Ritmocast. Então, acho que a gente está com esse papel importante de difundir informações, sempre com o intuito, como eu falei no início, de prevenir doença cardiovascular.
Então, quem puder compartilhar mais informações aí nas redes sociais para ser difundida essa informação para os pacientes se beneficiarem com isso. Curta, comente, compartilhe, siga o Ritmo Cash. Semana que vem tem mais. Obrigado.